Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. E no vídeo de hoje a gente vai entender como o eclipse solar em Libra vai mexer com a nossa vida. Adianto que vem coisa boa e coisa desafiadora pra gente também, então vamos lá. Gente, antes de começar a falar sobre o eclipse, só assim, um parênteses. Eu não sei como que tá a minha voz no vídeo, eu tô mega gripada, tô me recuperando ainda, mas eu falei, eu não posso deixar de fazer esse vídeo, né, porque ele é muito importante, bastante potente, né, e vai mexer assim com as nossas estruturas. Então, eu peço desculpa se a voz estiver um pouco fanhosa, né, se tiver assim uma coisa um pouquinho estranha. Então, sem mais delongas, bora falar sobre o eclipse solar em Libra. Esse eclipse solar, ele vai ocorrer no grau 10 de Libra. Então, se você tiver qualquer planeta, ascendente, meio do céu, qualquer ângulo do seu mapa em Libra, Áries, Câncer ou Capricórnio, ele será mais intenso ainda para você, tá? Aliás, se você tiver, né, qualquer uma dessas situações do grau 5 ao grau 15, porque a gente tem aí uma margem de 5 graus, então, do grau 5 ao grau 15, nesses signos, né, em um desses signos, você vai sentir essas transformações, esse eclipse com bastante intensidade, tudo bem? Se você tiver qualquer planeta, ascendente, meio do céu, em Gêmeos ou em Aquário, esse eclipse ele vai trazer, assim, alguns favorecimentos para você, né? Você vai sentir isso, mas vai ser de uma forma favorecida, sabe? Porque ele vai fazer um aspecto de trígono e esse aspecto traz bastante fluidez. Então, se você é geminiano, aquariano, tem ascendente ou algum planeta ali nesse signo, já fica de olho e não desperdiça as oportunidades que aparecerem, tá? Porque o trígono, geralmente, ele é tão fluido, ele é tão bom que às vezes a gente deixa passar, sabe? Então já fica de olho aí nos sinais que aparecerem pra você e pintando, assim, alguma oportunidade, agarra, não deixa passar, tá? Porque isso vai estar bastante favorecido para vocês. E esse eclipse ele vai acontecer às 15 horas e 56 minutos no horário de Brasília. Vai dar para ver no Brasil? Parcialmente. Ele vai ser assim bem visto na América do Sul e no Oceano Pacífico, né? Então, vamos ver, quem sabe, né, alguém consegue aí dar uma olhadinha no eclipse. Bom, como esse eclipse ele é no signo de Libra, os temas principais do eclipse serão os relacionamentos, as parcerias, a questão do amor próprio, a justiça, isso aí se a gente for pensar, né, a nível mundial. Conflitos podem se intensificar durante esse período, né? Fala também sobre o equilíbrio, a nossa vida social e a nossa capacidade, né, de chegar em acordo, né, fazer negociações, não só negociações de trabalho, essas também, mas principalmente aquilo de a pessoa tá falando uma coisa, você quer outra, e aí vocês chegam, né, num senso comum que acaba agradando ambas as partes. Lembrando sempre que o eclipse ele tem duração de 6 meses, então, ai Marta, não senti nada nesse eclipse. Nossa, sou até de Libra, não senti nada. Espera, que as transformações elas demoram para acontecer, então tem aí uma janela de 6 meses, que aí as coisas, né, podem se intensificar bastante. Mas esse eclipse, ele foca nos relacionamentos, né, da gente se perguntar, como é que tá os meus relacionamentos, né? Será que tem equilíbrio? Eu estou dando e recebendo de maneira equilibrada, né? Eu tô reconhecendo as outras pessoas, eu tô só impondo aquilo que eu quero, porque o signo oposto de Libra é Áries, e Áries tem muita coisa dessa independência, né, de pensar mais nele mesmo, então isso entra também em jogo durante esse eclipse. Aquela coisa de repente, só pensar em mim menos no outro, né, de tentar que tudo seja feito da minha forma, tudo isso vai estar aí pra gente refletir bastante durante essa semana principalmente. E como eu falei, a questão do amor próprio vai estar bastante forte. Libra é bem comum para os librianos, inclusive já tem vídeo falando sobre Libra, vou deixar aqui pra vocês. Nunca sei qual é o lado certo. Libra, ele tem um costume de se misturar com os outros e aí ele acaba se perdendo de si mesmo. Ele se deixa levar pela opinião do outro. Então, se alguém fala que ele é inteligente, ai, nossa, muito bom, que legal. Se alguém falar que ele é burro, de repente, ele vai acreditar também. Então, tá vendo como isso não faz muito sentido? Poxa, você atribui o seu valor dependendo do que as pessoas falam. Não tá certo, né? Fora que acaba se doando muito ao outro, né? Tem a questão dele querer ajudar, são pessoas assim com um coração muito bom, acaba esquecendo de si próprio. Então é muito importante da gente pensar em tudo isso, né? Levar todas essas coisas em consideração durante essa semana do eclipse e entender que não é a opinião do outro que faz a gente ser a gente, né? Então, a opinião do outro é só uma opinião, né? Até porque, como eu falei, né, no exemplo, cada pessoa pensa uma coisa sobre nós. Então, como é que ficaria? Quem que eu sou? Ficaria um caos enorme. Então, reflita sobre isso, sobre quem você é, como andam as suas relações, se você tem deixado as opiniões alheias interferirem aí na sua vida, né? Lógico, a gente tem que escutar os outros, mas escuta quem é importante pra você. Mas não é silenciar tudo que você acha, não é isso, né? Equilíbrio. Libra, representado por uma balança, fala sobre equilíbrio. Não se limite ao que as pessoas pensam sobre você, né? Você é muito mais do que isso, todos nós somos. As opiniões não têm que ter esse peso imenso
né, na nossa vida. E uma atividade interessante de fazer é tirar um tempo pra você. Eu sei que a vida é super corrida, mas nem que seja 5 minutinhos, tira um tempo pra você, faz uma atividade gostosa, né, relacionada às vezes a amor próprio, ou então simplesmente algo que você gosta e não tem tempo de fazer, né? Se trate com carinho, se valorize, valorize as suas qualidades. A gente sabe que a gente tem também os nossos defeitos, os nossos desafios, mas preste atenção nas suas qualidades e em tudo que você já conquistou na sua vida também, né? É hora de se amar. Agora, voltando a falar sobre os relacionamentos. Relacionamentos que estão assim, né? Nossa, já tá num desgaste. Sabe aquelas cordas que parece que vai estourar a qualquer momento, já tá super desgastada, tá só por um fio? Então, relacionamentos que estão aí nesse estágio, eles podem acabar, né? Rompendo de vez também. É uma possibilidade, justamente porque eclipses são portais de transformações. Então, se tiver que acontecer, aceite, né? Agradeça a todos os ensinamentos e bola pra frente. A gente pode apresentar, assim, alguma resistência, né? Com essa questão dos relacionamentos acabando, porque temos uma quadratura, né? Marte tá fazendo uma quadratura com o Sol e com a Lua, né? Pode ter, assim, algumas discussões, algumas brigas, mas a sorte é que Mercúrio tá fazendo um trígono com Marte, então tente conversar, resolver tudo de maneira equilibrada, né? Na conversa, né? De maneira harmoniosa, diplomática. Todas essas características positivas do signo de Libra, né? Vão tá aí pra ajudar um pouquinho a gente, né? Acalmar um pouco os ânimos. Agora vamos entender como o eclipse vai influenciar aí cada pessoa. Para isso a gente precisa olhar a casa do mapa astral em que vai cair o eclipse, tá? Não dá pra gente falar por signos, porque o eclipse ele mexe com as áreas da vida, né? Então a gente olha as casas do mapa em que está o signo de Libra, do grau 5 até o grau 15. Marta, eu tenho de repente ascendente no grau 5 de Libra. Então você olhe para a casa 1, tudo bem? Leva sempre em consideração, né, do grau 5 ao grau 15 de Libra e veja em que casa cai. Bora falar como é que isso vai acontecer. Se você tem ascendente Libra, se você tem Libra na casa 1, talvez esse seja um excelente momento para você pensar sobre a sua identidade, sobre quem você é, a maneira que você está se mostrando aos outros, ao mundo, como você gostaria de ser visto pelas outras pessoas, sempre com equilíbrio, tá? Não é que, ai, como eu quero que as pessoas me enxerguem, aí eu defino quem eu sou. Não, né? A gente já falou sobre isso. Mas como, de repente, a impressão que você quer passar para as outras pessoas, né? Talvez seja um momento, se você quer dar uma mudada na aparência, né? Cortar o cabelo, alguma coisa assim, seja um bom momento para isso também, né? Porque a casa 1, ela fala sobre a nossa aparência física. Atenção com a sua saúde. É interessante você colocar metas, né? Saudáveis na sua vida, de repente comer de uma maneira mais saudável, sem restrições, né? Mas equilibrar, né? Fazer uma alimentação mais saudável, praticar algum exercício também é bem legal. Como eu já comentei, né? Ser fiel a você mesmo, porque Libra às vezes se perde com os outros e aí o ascendente é a maneira como as outras pessoas nos enxergam, e aí quem tem ascendente Libra pode ficar assim meio perdido, né? Quem eu sou o que os outros falam. Lembra sempre disso, tá bom? Bom, eclipse solar caindo na casa 2 fala sobre seus valores pessoais e sobre as suas finanças também. Então, redefinir os valores pessoais, pensar, né, no que traz segurança para você, estabilidade, e reavaliar a sua relação com o dinheiro, como é que tá, né, tudo isso, você tá conseguindo se organizar, tá tudo um caos. É o momento de fazer os ajustes necessários, tá? E por ser em Libra, pense como é que tá o valor da sua relação, né? Você se sente bem nas suas relações? As trocas são justas, né? Como é que tá esse dar e receber aí pra você? Pense sobre isso. Se o eclipse solar cair na sua casa 3, é um bom momento para melhorar a sua comunicação, para iniciar novos estudos também, pensar em como você pode se comunicar de maneira mais saudável, mais equilibrada, de maneira mais justa, né? Escutando mais as outras pessoas também. E pode ser que surja aí na sua vida questões relacionadas a seus irmãos, as pessoas que você convive assim, sabe, no dia a dia, até os seus vizinhos. Pode ter algumas questões relacionadas a isso vindo à tona para você. E por último, lembrar que a nossa saúde mental, né, os nossos pensamentos influenciam bastante a nossa vida. Não negligencie isso, tá? Procure sempre manter pensamentos saudáveis e uma boa saúde mental, né? Muito bem, eclipse caindo na casa 4, a casa que fala sobre família, sobre passado e sobre assuntos domésticos também, né? Casas, imóveis, tudo isso. Pode ser legal você resolver, assim, tem alguma confusão aí na sua família, alguma coisa que não tá muito bem resolvida, pode ser a chance de vocês sentarem, resolverem isso de maneira harmoniosa. A gente tá falando de Libra, né? Um signo que quer se entender com o outro, que quer harmonia, então de repente, pode ser aí um bom momento para vocês se entenderem. Pode surgir questões emocionais aí para você lidar, alguma coisa que estava assim mais enterrada dentro de você, né? Tava mais guardada e aí
surge para você lidar. Olhe para isso com bastante carinho, né? Não negligencie suas necessidades emocionais e lembre-se sempre que você em primeiro, porque não tem como você cuidar dos outros se você não estiver bem, né? A gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem. E como eu falei, a casa 4 ela fala sobre casa, sobre imóveis, então pode ser que surja aí alguma mudança, né, de residência para você, ou algo relacionado a imóveis também, fica de olho. Eclipse caindo na casa 5. Casa 5 fala sobre romance, sobre criatividade, né, relação com as suas criações, com filhos, então tudo isso vai estar assim em alta para você, de repente um romance surgindo aí. É bem legal para você pensar nos seus hobbies, em tudo que você faz que te traz prazer, né? Não relacionado com carreira nem nada do tipo, mas a casa 5 ela fala sobre hobbies, sobre criações, então trazer isso mais para sua vida, né? Aproveitar, fazer atividades que te relaxem, redescobrir algum talento criativo seu também, tá bem legal. É aquele equilíbrio, né, entre o trabalho e a diversão, porque a gente precisa também se divertir, espairecer, porque senão ninguém aguenta, né? A gente não é de ferro. O eclipse caindo na casa 6 fala principalmente sobre a sua rotina e seu cuidado com a saúde. Aquela questão de equilibrar, né? Reavaliar a sua rotina. Tá saudável? Você tá puxando muito mais pro trabalho? Ou então você se perde nas suas coisas e deixa o trabalho de lado? Como é que tá isso aí pra você? Cuidado para isso não interferir de maneira negativa na sua saúde também, né? A casa 6 também é uma casa que fala sobre servir ao outro, então repensar, né? O que eu tô fazendo pelo outro? Será que tem alguma forma de eu ajudar mais as pessoas? Esse também é um tema bastante interessante, né? Pra refletir nesse eclipse. Tudo isso pra quem tem Libra na casa 6. Pra quem tem Libra na casa 7, a casa 7 fala sobre casamento, sobre parcerias, sobre sua vida social e negociações também. Aí não tem jeito, né? Aquilo que eu falei sobre o eclipse vale pra quem tem Libra na casa 7. Pense como estão as suas relações, se tá justo, se tá equilibrado, o que você pode fazer para melhorar de repente, né, se isso for necessário. Parcerias profissionais vão estar em alta para você. Presta atenção aí nos detalhes, de repente se surgir alguma coisa, pensa com carinho, né, se vale a pena. E este é o momento certo também. Podem surgir novos relacionamentos para você, às vezes amorosos ou às vezes só conhecer gente nova, né? É bem legal também trazer novas oportunidades para sua vida. Se você precisa fazer alguma negociação, tá bem legal, sempre pensando direitinho como fazer de maneira justa e equilibrada. E aquela história de eu dou tudo pro outro e ninguém dá nada pra mim, também tá bem forte. Precisa equilibrar pra você não viver em função só do outro, porque a casa 7 fala do outro, então de repente só faz tudo pelo outro e esquece de si mesmo. Atenção com isso também, tá? Quem tem Libra na casa 8 vai passar por transformações bem profundas, tá? A tua intimidade, a tua vida emocional vai estar bastante, assim, mexida durante, né, esse eclipse, e aí pode se estender aos 6 meses, como eu falei no começo do vídeo. A casa 8 também fala sobre dinheiro que a gente recebe dos outros, então pode ser que venha alguma coisa aí pra você, herança, inventários, alguma bolsa, algum patrocínio, isso pode estar acontecendo também. Se conecte com quem você é, tá? A casa 8 é uma casa de bastante profundidade, é uma casa psíquica, então não negligencia isso. Fazer algum processo terapêutico, se você tá, dá uma aprofundada nisso, né? Nas questões de quem eu sou, como eu me relaciono com os outros, isso também tá bastante favorecido, acho que vai ajudar bastante. E não resista às transformações, como eu falei, né? Eclipse naturalmente transforma a nossa vida, vai desapegando aos poucos, vai entendendo tudo o que está acontecendo, que grandes coisas virão com certeza depois de tudo isso. O eclipse caindo na casa 9. Casa 9 dos estudos superiores, de expandir o conhecimento, de conhecer novas culturas, de fazer de repente algum curso superior, né, uma especialização, um mestrado, alguma coisa assim. Você pode sentir esse impulso, refletir sobre as suas crenças, sobre as suas filosofias de vida. Será que você não precisa abrir um pouquinho mais a cabeça, de repente, né? Às vezes a gente é tão confortável com aquilo que a gente acredita, e aí tudo bem, né? Cada um. Mas o mundo é tão grande, né? Tem tantas formas de ver a vida, então, de repente, ler sobre alguma filosofia de vida diferente, né? Expandir a sua visão de mundo, com certeza vai trazer bastante benefícios para você. Processo jurídico, de repente você tá passando aí, né? Tem alguma coisa para ser resolvida, pode ser que isso aconteça por conta desse eclipse, tá? Fica de olho. E se você tem contato com estrangeiros, se você trabalha de repente com relações internacionais, isso pode se intensificar para você, pode haver assim algumas mudanças também. Eclipse na casa 10. Hora de reavaliar como anda a sua carreira, as suas metas profissionais. A gente tá no fim do ano, mas o ano ainda não acabou, né? Tem bastante tempo para reajustar o que precisa. A sua relação com autoridades, como é que anda também, né? Você vai perceber um destaque
pra você, né? Porque a casa 10 também é a maneira como as outras pessoas nos enxergam profissionalmente. Então, pode acontecer alguma coisa assim decisiva relacionada a isso. E não se esqueça, equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal também é bastante importante. Eclipse caindo na casa 11, a casa que fala das amizades, dos projetos em grupo e dos nossos sonhos futuros, né? Do nosso futuro. Procure estar sempre perto de pessoas que pensam como você, né? Que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos sonhos futuros. Não tenha medo, como eu falei, das relações que podem, né, se finalizar. Não tenha medo se de repente você se afastar de alguém ou alguém se afastar de você. Às vezes não é nada pessoal, às vezes vocês não estão mais tão alinhados assim. E aí tudo bem, né? A gente abre espaço para que outras pessoas cheguem, né? E agreguem no nosso caminho. Você pode sentir mais vontade de participar, né, de projetos sociais, de ajudar as outras pessoas também. Fique atento aí aos sinais e trace objetivos para o seu futuro. Como eu falei, a gente está no fim do ano, o ano ainda não acabou, ainda mais o ano astrológico, que é só lá em março, então tem bastante tempo para você desenhar direitinho aí na sua cabeça, né, traçar metas para o seu futuro e trabalhar em cima delas, né, para que você conquiste cada vez mais. E finalizando o eclipse caindo na casa 12. Casa 12, casa da saúde mental, casa do sentimentalismo muito profundo, da ajuda, da caridade. De repente você tem alguma questão aí dentro de você, né, que tá borbulhando, que tá querendo vir. Não resista a isso, deixa isso vir à tona para que você lide com isso, aprenda, né? Às vezes a gente quer ficar enterrando as coisas, não quer olhar. O eclipse não tem essa, ele vai trazer para você. Procure ajuda, né, sempre que for necessário, um terapeuta, um psicólogo, para ele te ajudar a lidar com essas coisas. De repente tem algum padrão emocional, né, que você já tá percebendo que tá te fazendo mal. Olha para isso com mais atenção, com bastante carinho, né? E não tenha medo de encerrar o que precisa ser encerrado. Às vezes a gente tem medo, né, do que, qual que é a próxima coisa que vai acontecer? Já tô tão acostumada com isso. Mesmo a gente sabendo que, né, como a gente tá nos ferindo, a gente tem medo do novo, né? O mecanismo de defesa que a gente tem. Mas a gente tem que confiar, né, que tudo é cíclico, que tudo se encerra e coisas novas e melhores virão pra gente. Então, vai aos pouquinhos que você vai conseguir com certeza. E a parte espiritual também não deve ser deixada de lado. Você tem aí as suas práticas espirituais, a sua fé. Dê atenção a isso, se conecte a isso. Isso com certeza vai te fortalecer durante esse período. E esse foi o vídeo de hoje sobre o eclipse solar em Libra. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que agora em outubro voltamos com 2 vídeos por semana, aos domingos e às quartas-feiras. E eu desejo um excelente eclipse para todos vocês, né? Venham novidades no nosso caminho, né? Tudo nos ajudando a sempre a evoluir. E eu vejo vocês então no vídeo de quarta-feira, tá? Uma boa semana, um grande beijo para vocês e tchau!